Olá, que Deus los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. E vamos dar continuidade então acá ao estudo bíblico, ao estudo de la palavra de Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de 1 Coríntios. Hoje vamos ao capítulo 3. Abra sua Bíblia então, por favor, 1 Coríntios, capítulo 3, e vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Mas antes vamos pedir ao Espírito Santo, como sempre, para que nos ilumine, porque sem Ele nada podemos fazer, verdade? Senhor, nosso Deus e nosso Padre, em nome do Senhor Jesucristo, acá estamos, meu Deus, para adorar-te, para glorificar-te, para exaltar-te e pedir-te perdão por nossos errores, por nossos pecados, por nossas falhas, meu Deus, e a verdade, meu Padre, que precisamos de Ti constantemente, de Tu misericórdia, de Tu compaixão. Meu Padre, vem a hora a renovar-nos, a fortalecer-nos, a llenar-nos de Tu Espírito, de Tu Palavra, através da leitura das Sagradas Escrituras, meu Padre. Que Tu vengas a falar conosco, venga a fortalecer-nos e a bendecir-nos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 3. Creio que a Bíblia de vocês já deve estar aberta para que vocês possam comparar o que vamos a dizer com a palavra de Deus. Sempre o que decimos tem que estar de acordo com a palavra, porque senão é uma heresia, verdade? É falso. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: Assim que eu, hermanos, quem está falando acá é o apóstolo Pablo, que escreveu esta carta à igreja que estava na cidade de Corinto, verdade? Então Pablo disse assim: Assim que eu, hermanos, não pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños em Cristo. Es decir, a igreja de Corinto, en este momento, era uma igreja muito débil espiritualmente, uma igreja muito carnal, uma igreja que havia recebido a verdade, que havia recebido a palavra de Deus, mas que ao invés de praticar-la, ao invés de seguir-la, de obedecê-la, estava dando lugar à la carne. Porque quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo em nossa vida, Deus cambia nossa natureza, Deus cambia nosso coração, o Espírito Santo habita dentro de nós, Ele nos guia, pero todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? De carne y de hueso, todavía tenemos sentimientos, pensamientos equivocados, errados, que tenemos que frenarlos, que tenemos que repreenderlos e não deixar que domine nossa vida. Ou seja, ao invés de deixar-nos guiar por la carne, devemos deixar-nos guiar por el Espírito. O próprio apóstolo Pablo, em outro versículo, ele disse que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque os dois são opostos entre si. Então, devemos crucificar a carne, detenerla, frenarla, repreendê-la constantemente e guiar-nos somente por el Espírito. Para isso é necessário que tenhamos uma comunhão diária com Deus, oração, ajuno, leitura da palavra e o esforço, não? O esforço e sacrifício de
frenar nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo, Él nos guíe, Él dirija nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo, acá él dice aquí, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, al invés de ellos haber crecido espiritualmente, al invés de ellos ya ser adultos espiritualmente, todavía eran niños, o sea, el tiempo había pasado y ellos todavía se estavam comportando como niños espirituales, né? Como que não estavam fazendo sua parte delante de Deus. Por isso Pablo les dá aqui esta repreensão, esta exortação, verdade? Para que eles pudessem então corrigir seus errores, corrigir suas falhas e andar corretamente delante de Deus. Então, temos que andar como espirituales, não como carnales. E hoje dia, desgraciadamente, muitos dizem que são cristianos, muitos dizem que são evangélicos, cargam títulos, nombres, pero a la verdade, su coração está lejos de Deus. Não têm comunhão com Deus. Né? Ao invés de ser espirituales, são carnales. Por isso Pablo disse assim, aqui, yo, hermanos, não pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños em Cristo. Os di a beber leite, não alimento sólido, porque todavia não podíeis recebê-lo. Ou seja, Pablo queria dar uma palavra mais profunda, queria avançar com eles, com a palavra, pero eles todavia não conseguiam assimilar ou praticar nem o primeiro como que já ia dar para eles algo mais sólido, não? Como todavia eram bebês espiritualmente, ao bebê você só lhe pode dar leite, você não lhe pode dar uma comida sólida, porque ele todavia é um bebê, não está preparado. Assim também há muitos cristianos que todavia são como ninhos, são imaturos, são nécios, não conhecem a verdade, estão aí como ninhos espiritualmente, porque ao invés de dedicar-se a conhecer mais de Deus, a conhecer a palavra, dedicam-se mais a este mundo, a las obras de la carne. Por isso não crescem espiritualmente, não? Isso que o apóstolo está aqui querendo dizer, não? Dizendo aqui para a igreja de Corinto. Em verdade, nem a uma hora podeis, porque todavia sois carnales. Ou seja, Pablo estava aqui triste porque já queria avançar com eles, pero não estava podendo, não? E isso é triste para a igreja. Nós só temos que tomar cuidado, examinar nossa vida, cada quem, verdade? Uno não tem que juzgar a vida de nadie, pero cada quem cuidar de sua própria vida, de seu próprio coração, de seus próprios pensamentos, ao invés de você estar juzgando a los demás, mirar para sua própria vida e ver, não? Como está a sua vida, como está nossa comunhão com Deus, como nos estamos portando delante de Deus, e ver nossos errores, ver nossas falhas, nossas atitudes carnales e dizer, hasta com rabia, com tristeza, com ódio, por que hice esto, por que disse isto, por que, né? E corrigir-se, e buscar no Senhor, buscar na palavra, ser uma melhor pessoa a cada dia, crescer espiritualmente, madurar espiritualmente, porque ser um bom cristiano não é você ter conquistas, milagros. Hoje dia as igrejas, ao invés de ensinar a los hermanos
a ser un buen cristiano, lo que enseña solo, mira, usted tiene que conquistar un auto más nuevo, usted tiene que conquistar una casa más grande, usted tiene que conquistar esto y conquistar aquello. O sea, esto no es el evangelio. Esto no es cristianismo, esto es materialismo. Entonces está lleno de personas en las iglesias, en las instituciones religiosas, que al invés de ir al culto para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para aprender, para mejorar, para cambiar su carácter, para dejar de ser carnal, para comenzar a ser espiritual, están yendo para el culto de la cura, el culto de la prosperidad, el culto del milagro, el culto de la bendición, es decir, estão yendo por um caminho errado, por um caminho equivocado. Ao invés de ajunar para consagrar-se a Deus, ao invés de ajunar para compreender melhor a palavra de Deus, para purificar-se espiritualmente, disse, não, vamos ajunar para receber um milagro, vamos ajunar para receber isto, para receber aquilo, ou seja, e se vuelven como a igreja de Corinto, cristianos carnales, que muitas vezes têm uma melhoria material, pero espiritualmente todavía são como niños. E a culpa, vamos dizer assim, também um pouco de los líderes religiosos, que ao invés de dedicar-se a ensinar a ser, o que é ser um cristiano, estão dedicando-se a ensinar as pessoas solo a conquistas. Esto es el falso evangelio. De este tipo de iglesias es que tenemos que salir, de instituciones, mejor diciendo, porque esto no es el cristianismo. Esto no era lo que el apóstol Pablo enseñaba. Usted ve aquí que Pablo no estaba reprendiendo la iglesia porque no recibió milagros o bendiciones, pero estaba reprendiendo la iglesia por actitudes carnales. Y esto es lo que más importa, esto es lo que más Dios quiere de nosotros. Es la obediencia, es dar un buen testimonio, es ser la luz del mundo, es ser la sal de la tierra, es no ser orgulloso, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando acá. Cada quien mirar a sí mismo, examinar a sí mismo, mirar su carácter, mirar su comportamiento, mirar sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes. Y nuestro espejo, nuestro ejemplo es Jesucristo. Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Cada día tenemos que más meditar en la palabra para sermos como Cristo. ¿Está bien? Por eso él dice acá en el versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, había celos, había contiendas, uno queriendo ser mejor que el otro, uno queriendo ser más que el otro, tomar el lugar del otro. Y esto no es ser cristiano. Ser cristiano es ayudar al prójimo, ¿no? Es tener bondad, es tener benignidad. ¿Está bien? Entonces, él dice aquí, en el versículo 4, porque quando uno dice, yo soy de Pablo, e outro, eu sou de Apolos, né? Pablo foi o apóstolo que escreveu a carta, Apolos foi também como um pastor da igreja em aquele tempo, que também predicou a palavra de Deus, que também foi um grande homem de Deus, Apolos, não? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida de ele, pero Pablo lo cita acá, que aí na igreja de Corinto, Pablo predicou, Apolos também predicou, pero ¿qué pasaba?
Dice aqui, no 4, porque quando uno diz, eu sou de Pablo, e outro, eu sou de Apolos, não sois simplesmente homens, que é, pois, Apolos, e que é Pablo, servidores mediante los quales vosotros habéis creído, según el Senhor dio oportunidade a cada uno. Eu plantei, Apolos regou, pero Deus ha dado el crescimento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, en la iglesia de Corinto, hermanos, havia como um tipo de partidarismo, havia como, por exemplo, uma divisão. Uns diziam assim, eu sou de Apolos, outros diziam, eu sou de Pablo, outros, eu sou de Pedro, outros, eu sou de fulano, ou seja, estavam mais preocupados em seguir a homens do que em seguir a Deus. Vamos colocar isso bem claro. Hoje nós não temos que defender a homens, al pastor fulano, al obispo ciclano, al apóstolo, al profeta, a la instituição A, a la instituição B, a la instituição C. Não temos que estar aferrados a las religiões, a las filosofias humanas, a los pensamentos humanos, mas temos que estar aferrados solamente a Deus, solamente a Jesucristo. A verdade está na Bíblia. Se há um pastor, se há um predicador, se há um homem de Deus, muito bem, graças a Deus por la vida de ele. Deus lo está usando. Deus lhe deu autoridade, esse dom para predicar o evangelho. Pero a honra e a glória não é para ele, é para Deus. Você não temos que exaltar a los homens, mas exaltar a Deus. Orar por los siervos de Deus, orar por los pastores que prediquem a verdade, que tenham ousadia de predicar a verdade, que Deus los ilumine, que Deus los guie para enseñar al pueblo la verdad. Eso tenemos que orar para que Dios les capacite, pero no colocarlos en un punto más alto como si fueran comparados a Cristo, no. É como o apóstolo Pablo predicou e dijo aqui, quem é Pablo, quem é Apolos? Todos somos servos de Cristo, ou seja, todos somos iguais. Todos somos hermanos. La honra e la glória solamente a Cristo. El único perfeito é Cristo. Ni Pablo era perfeito, ni Apolos era perfeito, ni Pedro era perfeito. Nenhum homem, nenhum servo de Deus foi perfeito, solamente Jesucristo. Então, Pablo dijo, eu plantei, Apolos regou, pero quem deu o crescimento foi Deus. É como em la agricultura, el hombre puede arar la tierra, el hombre puede echar la semilla, pero ¿quién va a dar el crecimiento? Yo le pregunto, ¿quién dio la tierra? ¿Quién dio la semilla? ¿Quién dio el agua? ¿Quién da la lluvia? ¿De dónde viene el poder que hace aquella semilla germinar y crecer y volverse en una planta? Eso viene de Dios, no viene de la mano de los hombres. Então, eu estou aqui predicando a palavra de Deus, estou lendo aqui a Bíblia, pero é Deus que vai fazer o milagre, é Deus que vai convencer, é Deus que vai purificar, é Deus que vai perdonar. Eu só estou echando a semilla em los corazones de las personas que ven este video. Eles não têm que honrar-me ou glorificar-me, não. A honra e a glória é para o Senhor Jesus. Eu só estou echando a semilla.
de la palabra que Él nos ha dado. El crecimiento viene de Dios. Es el poder de Dios que hace al hombre arrepentirse, nacer de nuevo, convertirse, edificarse, ser una nueva criatura. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Porque no sirve de nada yo leer esto, se o Espírito Santo não obrar, não vai servir de nada. Este video não vai servir de nada se o Espírito Santo não tocar nas pessoas. Então eu tenho essa consciência que não é por mis palavras, mas sino por el poder de Deus, por la gracia de Deus, por la misericórdia de Deus. Isso era o que o apóstolo Pablo estava ensinando à igreja de Corinto, e é o que o Espírito Santo nos está, ensinando hoje. Hoje dia, o que vemos na igreja é exaltar a los hombres. Quando o homem sube no altar, que não é altar, é simplesmente um lugar alto para predicar as pessoas, a gente aplaude aquele homem, começa a aplaudir-lo, exaltar-lo, glorificar-lo, como se a palavra viniesse de ele, como se o poder viniesse de ele. Não, isto vem de Deus. Toda honra e toda glória é ao Senhor Jesus. Não é verdade? Ponga atenção nisto. O pastor fulano, o obispo fulano, e começa a exaltá-lo só por el título que tem, que não é nada delante dele. O título não é nada, sino uma separação, uma hierarquia, donde Deus lhe dá uma autoridade para predicar a palavra de Deus, para cuidar da obra de Deus. Pero desgraciadamente muitos han usado esse título de pastor, de obispo, de apóstolo totalmente equivocado, e ao invés de usá-lo para predicar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, lo usam para benefício próprio, para exaltar-se, para ser reconhecidos, alabados e para enriquecer-se de los diezmos, de las ofrendas, de los votos de las personas. Desgraciadamente, é o que acontece. Estes não são verdadeiros pastores, nem verdadeiros obispos, nem verdadeiros apóstolos. Esses são falsos profetas, que usam a palavra de Deus ilicitamente para enriquecer-se. Que não era o caso do apóstolo Pablo, que não era o caso de Pedro, não era o caso de Apolos. Esses homens viviam humildemente. Suas roupas eram humildes. Seus calçados eram humildes. Eles não andavam com collares de ouro, relógios de ouro, com autos importados, aviões, helicópteros, mansões, muito dinheiro, não. Eles viviam uma vida simples. Eles eram ricos da graça de Deus. Eles eram ricos da palavra de Deus. Esses homens eram verdadeiros servos de Deus. E quando recebiam as ofrendas, era para pagar o viagem, para ir de um país a outro, predicar o evangelho, era para comprar uma roupita, era para pagar sua comida, para pagar um hospedagem em alguma pensão, em algum lugar, pero não era para riquezas materiais. Aquelas ofrendas que eram dadas nas igrejas, no tempo de Pablo, de Pedro, era para ser repartida entre as pessoas que necessitavam. Por exemplo, se havia uma pessoa muito pobre que não tinha que comer, então a igreja agarrava de aquela ofrenda e comprava a comida, comprava a roupita para aquela pessoa necessitada. Não era para construir templos, não era para construir mansões ou autos importados ou edifícios ou empresas, como se vê hoje nestas igrejas, pseudo-igrejas, falsas igrejas que existem hoje em dia. Então, a honra e a glória é para Jesucristo. Isso é o que o Espírito Santo nos está dizendo acá. Tá bem? Então vamos continuar aqui, lendo um pouquinho mais
de la palabra de Dios. Versículo 10 dice assim: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sábio arquiteto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que já está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo acá a los predicadores de la palabra que tomen mucho cuidado, que no inventen cosas, que no salgan de la palabra de Dios. Porque lo que tenemos que edificar, lo que tenemos que sembrar es el evangelio, es hablar de Jesucristo y nada más. E não inventar doutrinas, não inventar coisas fora da palavra. Agora bem, se sobre este fundamento algum edifica com ouro, plata, pedras preciosas, madeira, heno, parra, a obra de cada um se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanecer la obra de cada uno, de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo aún así como por fuego. O sea, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios con la verdad, con las sagradas escrituras. Y la prueba de que la palabra de Dios está sendo bien predicada, el pueblo, la iglesia está sendo edificada, no es cuando las personas enriquecem ou têm conquistas ou muitos milagros ou muitas bendições. Esto não é a prueba que a igreja está bem espiritualmente. A prueba que a igreja está bem espiritualmente é quando a igreja tem o caráter de Cristo, tem o coração de Cristo, anda como Cristo. Ser cristiano, a palavra ser cristiano significa um pequeno Cristo. Cristiano é como se fôssemos um pequeno Cristo, ou seja, um exemplo de Cristo. O sea, as pessoas têm que mirar para nossa vida e ver Cristo. Temos que ser como um espejo que a gente vê e refleja Cristo para as pessoas. Então, a prueba que estamos bem não é a quantidade de milagros ou bendições, pero é nosso caráter, nosso comportamento na casa, na família, na sociedade. Essa é a prueba de que somos de Deus ou não somos de Deus. ¿Está bem? Então, entenda bem o que o Espírito Santo nos está dizendo acá, nos está revelando acá através de sua palavra. E acordar-se de uma coisa que Pablo diz acá: um dia todos vamos prestar contas a Deus. Um dia será o dia do juízo. E se hicimos lo bem, vamos a receber a recompensa, o galardão. Se hicimos lo malo, não vamos a receber nada. Tá bem? No versículo 16 dice assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vosotros? Se alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. O sea, Pablo estava hablando para a igreja de Corinto, uma igreja que era carnal, uma igreja que era llena de problemas, pero Pablo estava como que haciendo ellos entrar em razão, como que quem disse: mira gente, abra os olhos, ustedes são
escorrido de Deus, ustedes são o templo de Deus, o Espírito Santo habita em vosotros. ¿Por que estão andando desta maneira? ¿Por que se estão comportando desta maneira? Ou seja, Pablo queria que eles entrassem em razão. Então, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando uno crê no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo. O dia que você creyó no Senhor Jesus, você se entregou a Ele, então você recebeu o Espírito Santo. Ele está aí. Ah, mas minhas atitudes são erradas. Corrija suas atitudes, pero o Espírito Santo está aí. Escute mais a voz do Espírito Santo. Então, o templo não é as paredes, né? Esses templos milionários, lujosos, que as sectas, as instituições religiosas fazem hoje em dia, né? Com a melhor butaca, com o melhor ar acondicionado, com las mejores. Isso aí não é a igreja, isso aí não são os templos de Deus, isso não é casa de Deus nem santuário. A casa de Deus hoje somos nós, o santuário somos nós, o templo somos nós. Mira o que está escrito aí no versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vosotros? Se alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. O sea, está claro aquí que el templo no son las paredes de ladrillos, de cemento. El templo somos nosotros. Entonces, no hay que tener santidad o reverencia solo cuando usted entra en una institución, en una religión, ¿no? Não, essa santidade, essa reverência, esse cuidado, esse temor, essa santidade, temos que levar dentro de nós em todo momento, acá, em la casa, em la internet. Tomar cuidado com o que vemos na televisão, na internet, nas películas, nas novelas. Se há coisas indevidas, apague, não escute, não veja, aléjese de malas juntas, malas personas que solo hablan malas palabras, coisas vulgares, coisas carnales. Aléjese, temos que alejarnos de tudo isso e viver em santidade. En el trabajo, cuidado com os colegas. Se você vê que há um grupo aí que solo sale conversas raras, feias, alejar-se, porque uno vai ao trabalho para trabalhar, uno vai ao colégio, à escola, à universidade, para estudar. El colectivo, el tren, el transporte público es para locomoverse en todo lado, en el tren, en el subte, en el auto, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la casa, en el camino, en la familia, con los parientes, en todo lugar. Devemos acordarnos que somos el templo de Dios, que o Espírito Santo está em nós e não devemos entristecer ao Espírito Santo. Porque se na escola, no trabalho, nos lugares que estamos e frequentamos, hablamos coisas e nos mesclamos com coisas que são impuras, então estamos entristecendo ao Espírito Santo que está dentro de nós. Não estamos honrando a Deus. Então, honrar a Deus não é dentro de um templo construído por manos de hombres. Honrar a Deus é em todo lugar. Isso é o que temos que meditar, pensar. Era isso que o Espírito Santo estava falando acá para a igreja de Corinto, não? E nos está falando acá a nós também. Nadie se engane a si mesmo. Versículo 18. Nadie se engane a si mesmo. Se alguno de vosotros se crê sábio según este mundo, hágase necio a fim de llegar a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é necedad ante Deus. Pues escrito está: el que es que prende a los sabios en su propia astucia. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios,
los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, ele termina dizendo que não devemos enganar-nos a nós mesmos, sino cuidar de nossos pensamentos, de nossas atitudes, de onde vamos, com quem vamos, que hablamos, que hacemos, e ser de verdade verdadeiros homens e mulheres de Deus. Tá bem? Então, toda honra e toda glória e toda alabança sea dada única e exclusivamente ao Senhor Jesucristo. Tá claro, irmãos? Então, se vuelva a ler novamente o livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Vuelva a meditar em cada palavra, em cada versículo, e não nos enganemos, porque um dia vamos a prestar conta com Deus e temos que ser a luz de Cristo. Tá bem? Então, nós vamos dar uma pausa aqui em nosso estudo bíblico e no próximo vídeo vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Tá bem? Se possível, copie o link deste vídeo, envie a seus amigos, envie a seus familiares, a outras pessoas, para que eles também puedan conhecer a verdade, puedan conhecer a palavra de Deus. Tá bem? Compartilhe aí nas redes sociais, se você quer, porque é uma oportunidade de levar a palavra a outras pessoas. Tá bem? Dê el me gusta, el like, porque aí o YouTube também começa a divulgar isto automaticamente. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários. Eu respondo e depois você vuelve a ler a resposta, tá bem? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Que Deus los bendiga, um forte abraço e hasta o próximo vídeo.